Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso vídeo de número 10 da série de 100 vídeos consecutivos e diários aqui do canal. O meu nome é Jonatas Rosa, hoje é dia 29 de janeiro de 2020. Para você que está acompanhando já essa série aí, talvez tenha reparado que hoje o cenário está um pouquinho diferente, eu ainda estou no escritório. Agora são 20 horas e 40 minutos e logo mais, a partir das 21 horas, vou estar entrando numa live aqui no Instagram. Provavelmente não vai dar tempo de você ver, até eu postar esse vídeo aqui vai demorar um pouquinho. Mas, enfim, hoje o assunto que eu quero trazer para vocês, ontem eu prometi que ia falar um pouquinho mais sobre técnica de vendas mesmo. E hoje eu quero trazer uma reflexão que eu venho fazendo no decorrer dessa semana, que eu acho bem interessante a gente comentar. Eu já falei aqui diversas vezes e me repito muito na questão sobre o processo de venda. O processo de venda ele inicia lá na prospecção do lead, depois você vai converter isso num atendimento presencial, você vai fazer um excelente atendimento e depois disso você vai para o fechamento, correto? E sim, aí depois sai a venda, né? O que eu sempre digo de focar no processo e não focar no resultado. Pois bem, hoje eu quero trazer um assunto um pouquinho diferente disso, uma outra visão disso, um olhar para o outro lado. O processo de compra do cliente. E talvez se a gente conseguir perceber um pouco esse processo de compra do cliente, a gente passe a entender um pouco melhor como que funciona isso. Vamos se colocar um pouquinho no lugar do cliente. Eu no meu entendimento, imagino que ninguém acorda pensando, hoje eu vou comprar um apartamento, né? Aos poucos a pessoa vai sentindo uma necessidade, né? Começa a perceber que precisa de um pouco mais de espaço, ou que de repente a questão de deslocamento não está interessante, ou que os filhos precisam de um pouco mais de área de lazer, ou pelo simples fato de serem impactados por algum anúncio que chame a atenção, algum detalhe do empreendimento, ela acaba vindo. O que a pessoa vai fazer no primeiro momento? Ela vai pesquisar, ela vai entrar na internet, muito provavelmente, e vai pesquisar algumas coisas. Nesse primeiro momento, o cliente, que eu digo o cliente verde, ele não está preparado para a compra ainda. Ele está fazendo uma pesquisa. Ele não tem noção de preço. Ele não tem noção do que o dinheiro dele pode comprar. Ele não tem noção do que vale cada coisa. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, porque nós, como profissionais, a gente tem que entender que o cliente não é um profissional da área do mercado imobiliário. E muitas vezes a gente julga eles. O cara quer comprar tal coisa por tal preço. Na verdade, ele não sabe. Né? E às vezes a gente diz, esse cliente não presta, esse cliente não é bom, esse cliente não vai comprar. Talvez ele não esteja no momento certo dele. Entenda que o processo de compra do cliente, ele começa com uma curiosidade. Depois ele passa por uma pesquisa. Então ele começa a ver as regiões. Talvez ele perceba que a região exatamente onde ele quer comprar, o dinheiro dele não compre. Então talvez ele comece a abranger um pouquinho mais, ele comece a expandir um pouco mais esse raio. E talvez essa região onde ele está expandindo um pouco mais não é uma região onde ele conhece. Então ele vai precisar da ajuda de um corretor. Muitas vezes ele vai ligar querendo só saber o preço para ver se o dinheiro dele pode pagar aquilo ali. E o corretor tenta levar numa visita. Às vezes o cliente ele está meio naquela ainda, sabe? Muitas vezes leva a visita, o cliente não quer fazer uma proposta e o corretor fica se pensando, o que eu errei? Aonde que eu falhei? Claro que tem que fazer essa autoanálise e é importante fazer essa análise depois de cada atendimento. Mas é importante prestar um pouquinho de atenção no processo de compra do cliente. E por que eu estou chamando a atenção disso? Alguns dias atrás eu postei um vídeo falando sobre repicar o cliente, né? Reesquentar aquele cliente da agenda e que muitas vezes o cliente comprador ele já está na sua agenda. Cada vez mais os corretores estão esperando vir um lead qualificado pela internet que já esteja pronto para comprar. Esse lead qualificado, na imensa maioria das vezes, ele já está na agenda de outros corretores, porque lá no começo do processo de compra dele, ele foi passando por outros corretores até que ele tivesse conhecimento suficiente, ele estivesse preparado o suficiente para comprar. Claro que existem casos e casos, tem clientes que têm um sentido de urgência um pouco maior, mas eu estou me referindo do caso normal, que eu imagino, um processo de compra normal, o cliente leva tempo até ele decidir o que ele vai comprar, onde que ele vai investir o dinheiro dele, qual que é a região que importa para ele. Então preste mais atenção nos clientes que um dia você disse que não eram qualificados, porque talvez hoje eles sejam clientes qualificados. Comece a prestar mais atenção nisso, veja se faz sentido para você e se fizer, lembre-se de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo com seus outros colegas que talvez isso ajude eles também.
E para você que está acompanhando aqui essa série ou que quer começar a acompanhar a partir de agora, não se esqueça, se inscreva aí no canal, ative aí as notificações para receber em primeira mão a notificação de quando eu postar cada vídeo novo. Beleza? Valeu, sucesso, um grande abraço e até amanhã.